E a gente está numa situação agora que a gente vai entrar no próximo bloco falando do calendário, que o que pode ser feito para o futebol brasileiro de 2020 acabar. Porque eu acho que o grande desespero agora das confederações é fazer o campeonato acabar, tá ligado? Ou vieram ideias absurdas de fazer do mesmo jeito de quando acabar até dezembro, vieram ideias de prolongar e tudo mais, mas acho que seria legal a gente debater aqui possíveis ideias, possíveis soluções sobre como a gente poderia resolver esse calendário do futebol brasileiro e quem sabe isso não ser um start para uma reformulação do calendário brasileiro que torne o calendário brasileiro muito melhor do que era antes da pandemia. Eu acho que isso seria demais, seria tipo um sonho, mas se tem um momento para isso acontecer é agora. Não tem outro momento. E as federações também estão completamente desesperadas com os campeonatos estaduais. Há várias ideias e várias sugestões de não terminar campeonatos estaduais. E como que isso seria feito para frente, se essa fosse a melhor solução, se essa for a solução dada? Queria saber a opinião de vocês aí quanto ao calendário brasileiro agora, com a pandemia. Pode falar, Felipe. Cara, eu acho que esse é um dos assuntos mais difíceis que a gente tem para lidar no futebol brasileiro. Tipo, antes do coronavírus, esse assunto já era muito delicado e muito difícil de lidar. Agora, então, fica mais difícil a gente pensar para esse ano, né? Eu acho que, como a gente tem pouquíssimas previsões de como vai acabar essa quarentena ou quanto tempo ela vai durar, fica muito difícil a gente fazer algum tipo de estimativa, né? Mas pelas poucas previsões que a gente tem, esse tempo de isolamento não vai acabar, tipo, semana que vem, entendeu? Ele vai acabar num tempo que a gente fique muito apertado para conseguir terminar o Campeonato Brasileiro, né? Que para mim é mais importante do que o estadual. Eu acho que a solução viável para agora seria terminar os estaduais do jeito que está. Eu sei que o Campeonato Belga já foi decretado como encerrado, né? Porque eles têm um calendário ao contrário, né? Que acaba no meio da temporada, então no meio do ano, então já estavam no final da temporada e o Clube Bruges foi decretado campeão, né? Eu não sei mais algum outro país que fez isso. Então eu acho que para os estaduais talvez essa fosse a única solução, né? Decretar os times que estão em primeiro, que tem mais pontos, campeão ou dividir título, alguma coisa parecida, né? E aí o Campeonato Brasileiro provavelmente vai começar mais tarde do que o normal. Acho que tem que explorar algumas ideias, talvez um turno único e mata-mata com os 8 classificarem, que nem foi no último ano que teve mata-mata lá em 2002, né? Claro que eram mais times, mas eu acho que não tem muito o que a gente fazer, né? Já declaro agora que eu sou terminantemente contra o fim dos estaduais por um calendário permanente. Eu acho que o estadual é uma das coisas muito preciosas que o Brasil tem. Eu acho também que é inviável tirar isso permanentemente, né? Não pensando só em 2020. Tirar os times grandes das primeiras disputas, porque aí cai todo aquele problema que a gente vem falando agora durante a pandemia, que é as cotas de TV e transmissão, né? Que, vamos e convenhamos, se não tiver os times grandes nas primeiras fases dos estaduais, esses campeonatos não vão ser transmitidos, e aí, consequentemente, não vão ter renda de TV e não vai ter o jogo que nem, que nem o Gabriel citou. O Água Santa e o Corinthians jogando no estádio do Água Santa. Aí abre o torcida do Corinthians lota o estádio do Água Santa e já ganha um dinheiro bom. Se os times grandes na primeira fase, isso não aconteceria também, né? Mas enfim, acho que focando agora, acho que eu dei uma devagada. Mas para 2020, eu acho que decretar o fim dos estaduais é iminente, eu acho que não tem muito o que fazer e tentar comprimir o campeonato nacional, o brasileiro, principalmente da Série A, em 6 meses aí, de talvez uma forma mata-mata só para esse ano. Eu acho que não tem muita solução que a gente comece a conseguir pensar agora, né? É, a gente não sabe o tempo que vai durar isso. Pode ser que esse ano não tenha mais futebol. E aí? Vai virar uma bola de neve? São duas opções. Ou você termina tudo desse ano, ou você cancela tudo. E aí? Você fica um ano sem ter o campeão? Você fica um ano com o futebol parado? Então, quem for solucionar isso aí tem uma bomba relógio na mão que
independente da decisão que essa pessoa ou esse grupo de pessoas tomarem, vai prejudicar alguém. Seja o maior, seja o menor. Alguém vai sair prejudicado, não tem como fugir disso. E aí a questão que essa pessoa tem que ter em mente é prejudicar o menos possível. Eu acho que empurrar para frente, terminar o estadual, depois de começar o brasileiro, e aí você ir cortando férias, ficar 1, 2 anos, tendo que se readequar, por causa do que aconteceu esse ano, é algo inviável. Esse ano aqui, eu acho que infelizmente, a maioria das competições vão ser dadas como perdida, principalmente as competições que estão para terminar nesse primeiro semestre. E aí, a partir do próximo ano, é eminente que algo precisa ser feito. E eu acho que as pessoas que têm esse poder na mão, elas sabem que esse algo precisa ser feito. E tem clube que joga 90 partidas no ano, tem clube que joga 15. A pessoa que está lá em cima, ela sabe que algo precisa ser feito para ser resolvido isso. Mas será que ela tem a intenção de fazer isso? Será que quem realmente comanda não está cômodo essa situação? O clube grande ele está jogando mais. Para a TV é bom que tem jogo toda quarta, todo domingo. Para mim tá bom também, porque eu estou recebendo dessa parte. Para que eu vou ajudar o pequeno a jogar mais partidas? Então esse que é o ponto que eu acho interessante. Se realmente quem tem o comando na mão tá pensando e tá disposto a fazer algo para acabar mudando esse calendário. Esse ponto do calendário ele é estratégico, né? Muita gente precisa estar sentada junto e conversando. Acredito que estou com o Felipe, acho que esse ano é inviável ter estadual. Acabou, não tem mais data para fazer, porque acumulando o estadual você vai acabar congestionando o Campeonato Brasileiro, né? E aí a gente vem numa crescente pequena, mas está aumentando a qualidade do Campeonato Brasileiro, né? Tipo, os jogos estão ficando mais legais, a gente está conseguindo ver mais ideias nos jogos, né? Tá ficando uma coisa mais agradável de se ver. Claro que ainda tem seus times que não dá para assistir, mas tá melhorando e acredito que se for quarto domingo estadual e joga em Mirassol, depois vai jogar no Ceará contra o Fortaleza e volta para jogar na Arena, e não vai dar certo. Vai ser muito complicado para todos os times, né? Então acredito que cabe estadual, coloca o asterisco no campeão lá, a vida que segue, e vai tentando readequar o calendário, faz o formato estadual de 2021 já diferente, justamente para poder diminuir data e conseguir equalizar o calendário, a normalidade, para 2022 voltar ao normal, porque acredito que isso que aconteceu esse ano vai afetar esse calendário, vai afetar o calendário de 2021 e vai ter sequela ainda em 2022. Então vai ter resquício disso em 2022. Se essa estratégia não for bem pensada, talvez, né, vá até mais. Eu nunca fui muito fã do estadual, mas acredito que para o clube pequeno é extremamente importante ter o estadual, ter os clubes grandes no estadual, né? E não tem como tirar, é muito... Se já vai ser prejudicial para o Novo Horizontino, por exemplo, aqui em São Paulo, imagina para o Bahia de Feira, para os caras que estão jogando o Iporá, esses caras estão jogando o campeonato de primeira divisão do seu estado, e tem, sei lá, não tem nem perspectiva de chegar numa Série C de brasileira ainda, né? Então, acredito que tem que ter o estadual sim, mas eles precisam pensar em ferramentas, porque o mercado que eles têm, que mais vende é a Série A. Isso é fato, e eles precisam melhorar a qualidade da Série A. E uma das formas de melhorar a qualidade da Série A é você espaçando mais as datas, né? Se a gente pensar que os campeonatos que a gente mais gosta de assistir no mundo inteiro, eles são praticamente jogados em 9 meses, né, de agosto até maio, 9, 10 meses, é inviável aqui no Brasil a gente cobrar uma qualidade tão grande, sendo que a gente já sabe que os nossos melhores jogadores não estão aqui, então os caras que estão aqui precisam de mais informação ainda, e a gente jogar em 7 meses, e ainda atropelar com Copas e com muitas coisas, né? Então eu acho que diminuir o estadual é um processo que já vem acontecendo há algum tempo, né? O Paulista já está bem menor. Os clubes já jogam 12 jogos da primeira fase, por isso o Corinthians se lascou.
que dos 12 jogos ganhou 2, ele tem como passar mesmo, né? Mas já são 12 datas, e aí tem os mata-matas, dá umas 18 datas, se eu não me engano. E já é um número razoável, assim, para baixo. Mas aí o problema é que essas 12 datas estão espalhadas em muitos meses, né? Em 3 meses. E esses 3, justamente para poder dar mais calendário para os clubes pequenos. Mas aí eles tentam fazer como se fosse um cobertor curto, né? Então eles fodem os grandes, fazem os grandes jogarem 80 jogos, para poder aumentar o estadual para os pequenos jogarem pelo menos 4 meses. Sendo que o ideal seria os grandes jogarem, sei lá, seus 60, 70 jogos no ano, beleza? Mas os pequenos conseguissem jogar o ano inteiro, que é isso que vai salvar o ano deles. Não vai ser 3 meses, 4 meses de jogos, serão 9 meses de jogos. Então, se o calendário deles fossem até... Eu não sei de cabeça quando que termina a Série D, mas se o calendário de todos os clubes fossem mais ou menos até a Série D, eu acho que já mudaria a saúde financeira da maioria. E eu acho também que a Confederação Brasileira, ela se esconde muito atrás da cota de TV. Porque ela sabe que os estaduais, por exemplo, que o time que está na Série A do Paulista ganha mais do que o Bahia ganha no Baiano. Então, e eles sabem disso, né? Sabem que a cota de TV salva muitos times. E aí ela se exonera de ter que ajudar, de ter que melhorar as cotas da Série D, de ter que melhorar a cota da Série C, porque sabe que os times vão ganhar dinheiro pela TV. Ainda mais que a Série C já está sendo transmitida pelo Esporte Interativo, então esses campeonatos estão tendo visibilidade já, né? A final da Série D não foi transmitida só pelo Maicujo, mas tinha a possibilidade de ser transmitida por algum canal, então eles estão vendo que está tendo já abertura para isso, né? E eles estão cada vez se escondendo mais. E aí, para trazer... Se eles pegam... É que eu acho um absurdo pagar 100 milhões pela Copa do Brasil. Então, se eles pegam, sei lá, 50 milhões dessa Copa do Brasil e dividem esse prêmio para Série C e Série D, eles ajudam uma infinidade de clubes. Praticamente 100 clubes eles vão ajudar já. Eu acho que esse é o pensamento. E essa mudança de calendário passa por isso, né? Pensar também na realocação das premiações. Bom, eu acho que acontece muito aqui, né, no Brasil, do clube contar com um dinheiro que ele não tem ainda, né? Então, o clube ele conta, né? O Corinthians, por exemplo, esse ano contava que ia chegar até as oitavas da Libertadores e fez a conta do planejamento financeiro com isso, né? Piada, né? Outra coisa, contar com venda de jogador, né? Todo clube coloca ali que, pelo menos 40 milhões eu arrecado ali, 30 milhões eu arrecado com venda de jogador. Como que você consegue prever um dinheiro que não entrou ainda, sabe? Isso é totalmente absurdo. E o clube pequeno, ele tem que entrar nisso também, sabe? Ele não pode prever, ele tem que pensar num funcionamento durante o ano que não conte que num jogo contra um clube grande ele vai receber não sei quantos mil, 1 milhão, 2 milhões de renda, sabe? É mais saudável para ele que ele não tenha esse jogo, mas tenha um calendário pro ano inteiro e consiga explorar outras formas do que o calendário dele terminar em abril, em maio, e aí ele não ter mais fonte de renda nenhuma, de patrocínio e etc. Porque, agora como torcedor de clube grande, né? Cara, a gente tem que ser muito fanático, a gente tem que ser muito carente pro futebol para ver as 12 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Sabe? De verdade. O Palmeiras, o último jogo dele foi contra o Inter de Limeira. Era um jogo que, não precisava acontecer. Sabe? Podia ter sido riscado da história do futebol aquele jogo. E pegando o Corinthians de exemplo, quantos jogos o Corinthians podia não ter feito esse ano? Eu acho que se o Corinthians fez uns 15 jogos, pelo menos uns 14 ele não precisava. De tão ruim que foi, sabe? E a maioria dos clubes funciona desse jeito. Pegar o regulamento do Campeonato Carioca. O Carioca tem a Taça Guanabara, tem a Taça Rio. Se o campeão das duas taças for o mesmo, ele é campeão geral do Rio de Janeiro. Mas, se na soma geral dos pontos algum time ficar na frente dele, ele vai ter que disputar a final com o vencedor de um teórico pontos corridos. Sabe? É um regulamento totalmente absurdo.
A gente tem que pensar também que o estadual não existe, né, mundo afora, chamado estadual, mas ele existe de outras formas em todos os países, que são os campeonatos regionais, né, que são as últimas divisões, né. A gente fala assim, pô, a Inglaterra tem 15 divisões, ela não tem 15 divisões nacionais, né, ela tem 4, 5, 6 divisões nacionais, depois são regionais, a Alemanha é a mesma coisa, e funciona dessa forma. E são países que têm o tamanho de um estado brasileiro, sabe? Então a gente precisa ter um calendário onde esses campeonatos estaduais ocorram o ano todo. Se os clubes grandes vão participar ou não, acho que é outra discussão. Acho que eles podem entrar, fazer uma Supercopa Paulista depois, qualquer coisa desse tipo, só mata-mata, que aconteça uns 4, 5 jogos e acabou, porque pô, um time grande jogar 15, 16 vezes, sendo 10 delas um desafio técnico completamente abaixo, é uma coisa que não precisa acontecer, sabe? Que não entra mais na história do futebol, sabe? Antes precisava, quando, pô, na época do Pelé, quando só se jogava o Campeonato Paulista, era uma coisa. Mas agora não faz nenhum sentido esses jogos intermináveis contra a Ferroviária e, e outros times menores ainda, sabe? Prejudica o grande, que joga o tempo todo, e prejudica também o planejamento do pequeno, que acaba tendo esse um mês de jogo, né, esses 3 meses de jogo, e depois finaliza a temporada. Cara, então, sobre a questão do calendário, né? Eu acho que os estaduais, é difícil a gente falar. O Fê, todo mundo aí falou que talvez esse ano eles não tenham mais que acontecer, mas a gente, o Gustavo falou mesmo que cada estadual tem um regulamento diferente. Então, eu nem sei dizer exatamente se todos os campeonatos estaduais do Brasil terminariam nessa data, junto com o Paulista, né? Porque tem estaduais no Brasil que os times nem disputam primeira divisão, primeira e segunda, talvez. Então, é difícil falar. Também não sou muito fã dos estaduais, acho que não tem necessidade, os times chegam mal preparados, pegam algumas viagens, aqui, falando de São Paulo, né? Eles pegam algumas viagens bem desgastantes, campos ruins e mais um monte de coisa que eu acho que não combina com a primeira divisão, né? Que no caso são os times grandes que participam dos estaduais. E aí eu acho que realmente não tem necessidade. Talvez a grande discussão e o que precisa ser feito é que os times precisam entender que algumas mudanças têm que acontecer e cada um vai ter que mudar a sua maneira de pensar o futebol. Eu acho que todo mundo concorda aqui que a gente, quando a gente para pensar nas federações, na CBF, eles não... todo mundo tem milhares de críticas e grande parte delas com razão. E uma coisa que precisa ser entendida é que alguma coisa precisa ser feita com o calendário. E acho que nesse momento, como o Gustavo falou, é um momento que talvez venha uma luz aí sobre os dirigentes do nosso futebol e eles pensem em alguma coisa. Não sei se vocês viram, eu vi que o Rooney escreveu numa coluna na Inglaterra, ele sugeriu que os campeonatos nacionais, inclusive a UEFA seguisse, eles terminassem os campeonatos europeus e um pouco mais tarde, que eles estivessem no mesmo o período de férias normal e eles iniciariam o campeonato mais tarde. E isso já pensando numa adequação lá para a Copa de 2022 no Catar, que vai ser no final do ano, né, em dezembro. Então, a ideia é que chegasse lá em 2022, eles fossem postergando talvez um mês de campeonato. Agora, claro, vai perder, já se passaram, acho que mais de um mês que eles já a gente está com quase um mês que eles já pararam tudo lá fora, na Europa.
e aí eles postergariam um mês no próximo ano e um mês na próxima temporada, e aí eles terminariam o campeonato perto de setembro, ou outubro, ou talvez, se possível, mais próximo de dezembro, porque aí os jogadores estariam em forma. Talvez talvez uma possibilidade é a gente fazer isso aqui no Brasil. Acho que o campeonato estadual, e agora falando do paulista, desses que os times, o campeonato acaba antes do brasileiro começar, eu acho que ele não precisa ser finalizado, não tem necessidade. Eu acho que o título pode ser dado pro time com mais pontos, e aí eu não sei como isso funcionaria, por exemplo, no Carioca, que tem um regulamento muito louco, mas dá o título para o time que tem a maior pontuação, e aí a gente começa a pensar num Campeonato Brasileiro que talvez tenha 38 rodadas, só que a gente termine ele mais tarde, talvez pensando nessa ideia e postergando até a gente conseguir se adequar ao calendário que é o calendário da FIFA, né? No fundo, é o que a FIFA pensa, sempre a Copa do Mundo chega no final do calendário, com exceção agora de 2022 no Catar, mas eu acho que essa é uma oportunidade para isso. Acho pouco provável, e também não sei se eu gosto muito dessa ideia de ter um campeonato de meio de ano até meio de ano, mas pensando que o resto do mundo, ou a parte mais importante do futebol no mundo, funciona dessa forma, talvez é um bom momento da gente começar a se adequar a esse calendário. Antes de passar para o Felipe, eu vou só fazer um adendo aí, que quem cria o regulamento do Carioca é a Federação de Futebol Carioca. Quem cria o regulamento do estadual do Rio Grande do Sul, que tem 12 times e 8 passam para a segunda fase e 2 caem, é a Federação do Rio Grande do Sul. E todos os clubes do Rio, como todos os clubes do Rio Grande do Sul, estão com todo o seu futuro na mão dessas federações. Então, eu gosto de repetir que é, no mínimo, desesperadora a situação que a gente se encontra agora. E vou passar a palavra para o Felipe. Então, como eu falei antes, eu acho que eu entendo tudo que tanto o Lucas quanto o Dalbol falaram, mas eu sou terminantemente contra. Vou ter que discordar de vocês, desculpa, porque eu acho que o que difere tanto a mineração de jogadores aqui no Brasil com a mineração de jogadores lá fora passa grande parte pelos estaduais. Eu acho que a gente acabou de citar aqui, por exemplo, o Ronaldo do Santo André, que é um cara que se destacou jogando no Campeonato Brasileiro, acho que eu não sei, eu não tenho a estatística, mas vocês comentaram que ele é o artilheiro da temporada. O Se Não For está entre os artilheiros, mesmo com jogadores do Palmeiras, por exemplo, que acabaram jogando, que custam milhões e jogaram 14 rodadas tanto quanto ou jogariam 14 rodadas tanto quanto ele, né? Então eu acho que o estadual ele serve muito para destacar jogador. Eu acho que todo final estadual a gente acaba vendo 2 ou 3 ou até mais jogadores que se destacam, por exemplo, no Paulista, né? Falando aqui na realidade que a gente vive, que acabam indo para algum time grande e aí acabam subindo, se destacando e depois indo para algum outro time. Então, eu sou muito a favor da manutenção estaduais. Eu entendo que prejudica o time grande e da maneira que ele é feito de poucos meses é muito ruim para o time pequeno também. Eu acho que talvez uma solução de ter o estadual com talvez menos times do que agora, o Paulista tem 15, talvez 10 ou 12. Depois, quando acabar o Paulista, durante o Brasileiro, ter numa quinta divisão regional com os times do Sudeste ou algo parecido, talvez seja mais viável, mas eu sou totalmente contra o fim dos estaduais. Eu entendo também o que o Lucas falou sobre a troca do calendário de agosto a maio, mas eu acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que a FIFA usa isso, mas eu não entendo, porque teoricamente o Mundial de Clubes é no fim do ano, então tipo, a Copa do Mundo é em julho, mas o Mundial de Clubes é no fim do ano. Então eu não entendo qual é a lógica que eles vão por trás, mas eu acho que a gente tá aqui comentando tanto sobre a importância de ter o jogo do grande com o jogo do pequeno. Agora, na pandemia, eu acho que o estadual é uma maneira
muito boa. Eu sou um cara que me empolga assim no jogo estadual. Eu me pego vendo o jogo de times de cidades que eu nunca fui na vida, como Novo Horizontino e sei lá, Penapolense, que nem tá na Série A, mas enfim. É, eu acho que os estaduais não terminar os estaduais não é a solução que talvez seja plausível. Eu acho que talvez diminuir ou principalmente ter uma norma que os estaduais têm que ter, pelo menos os estaduais que tem muitos times grandes, tem que ter, acabar até uma data, ou tem que ter um formato similar, principalmente para ficar fácil de acompanhar, porque é muito difícil acompanhar o Carioca, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E só um último comentário, tô me estendendo demais, sobre o problema de finalizar, um problema, né? Paciência, de finalizar o estadual agora, é sobre os rebaixamentos e as promoções, né? Se o estadual 2020 acabar agora, acho que eu tenho 90% de certeza que a Ponte Preta cai, que é uma coisa que dificilmente aconteceria ou poderia não acontecer se tivessem mais rodadas, né? Que é perder um time de Série A ou Série B que perderia na Série A no ano que vem. Isso fica mais complexo quando você pega a Série A2 do Paulista, que tá embolado pra caramba. Acho que a diferença entre o primeiro e o sexto colocado é de 3 pontos. Então, como é que subiria 2 se a diferença é tão pequena, né? E ainda teria mais jogos, mais fácil, mais difícil, mas enfim. Acho que é um desafio aí para os dirigentes do futebol brasileiro, mas enfim, é isso. Questão interessante que o Felipe tocou, defendendo a continuidade estadual, é um pouco essa questão nostálgica que a gente tem com eles, né? Com exceção do Fê e do Gabriel, que são de cidades maiores, o Fê é de Santos, o Gabriel é de São Paulo, nós 4 aqui somos de cidades do interior. E muito provavelmente as primeiras experiências que a gente teve com futebol foram com os times menores, com os times da nossa cidade, e seja com os times pequenos, seja com os clubes maiores. E isso é uma questão enraizada na cultura do futebol brasileiro. Realmente, muita gente começa a gostar do futebol acompanhando quem está mais próximo de você. Quem está mais próximo de você são os times pequenos. Do que você se deslocar até uma capital e assistir o time grande jogando. Então, isso é uma questão, acho que, muito importante que o Fê tocou. Você acabar com isso, você vai acabar perdendo muita gente que nunca vai ter a oportunidade de ir acompanhar um time grande, porque o time pequeno vai ficar só jogando entre eles. Mas aí, tocando num outro ponto, eu vou mais pela linha que o Gustavo e que o Lucas trouxeram um pouco antes. Porque se a gente quiser mudar o calendário, a gente quer mudar o calendário para melhorar, tanto para o grande quanto para o menor. Do jeito que está, não está bom. Não está bom para o grande e não está bom para o pequeno. O grande joga demais, o pequeno joga de menos. E aí, como que você vai fazer isso? Eu acho que, sem dúvida, é a questão que o Gabriel tocou de valorizar o seu campeonato de maior importância, que é a Série A. Você colocar a Série A dentro de 9, 10 meses no seu calendário. Mas e aí, você vai se adequar ao calendário europeu, como o Lucas falou? Tem uma questão climática muito importante nisso. Por que o calendário brasileiro é de janeiro até dezembro? Porque o nosso verão é no final do ano, de dezembro e janeiro. Na Europa é o oposto. As férias deles são no meio do ano. Por isso que o campeonato começa em agosto e vai terminar lá em maio, para eles justamente não jogarem com temperaturas maiores. Que se você quer ter um jogo de futebol com qualidade para você vender, você colocar um jogo 4 da tarde com sol de 35 graus, provavelmente o jogo não vai ser bom. Como que você vai vender esse jogo para fora se o jogo não é bom? Então, eu sou a favor de se mudar o calendário, sim, mas eu não sou a favor de se adequar ao calendário europeu. Eu sou a favor de nós mantermos ele de janeiro até dezembro, dando as férias aí, como é atualmente, no final de dezembro, e dando um mês de pré-temporada. E aí você encanta outro problema, as datas FIFA. Como que você vai se adequar para não perder jogadores? O time brasileiro ele já perde muitos jogadores, os melhores que não estão aqui, que estão jogando lá fora, e aí os melhores que estão aqui, quando tem uma data FIFA, eles são convocados. E aí você perde ele por 2, 3 rodadas, que pode ser uma decisão de Libertadores, pode ser reta final de Campeonato Brasileiro. E aí? Esse é um outro ponto aí que vai de acordo com isso de você se mudar o calendário.
São pontos favoráveis e são pontos desfavoráveis. Mas aí, dando uma ideia do que poderia ser feito para o clube menor jogar mais, sem dúvida, eu acho que ele não pode depender de 2 jogos contra grandes durante o estadual para ele sobreviver o resto do ano. Até porque, quando tem esse jogo contra o grande, o que o clube faz? Ele sobe demais o preço do ingresso, acreditando que quem vai assistir o jogo é o torcedor do clube grande, que vai se deslocar até a cidade dele, vai pagar 100, 150 reais do salário, aí ele vai ter uma renda maior que vai segurar as contas dele pelo resto do ano. Mas será que não seria melhor ele ter mais 10, 20, 30 jogos durante o ano do que depender desses 2 jogos? Que muitas vezes acontece o quê? O preço subiu muito, o torcedor do time grande ele não vai lá se deslocar até uma cidade do interior para ver um jogo ruim, do que ele poderia guardar esse dinheiro e assistir um jogo na cidade dele, do time grande, um jogo de Libertadores, um jogo de Série A contra o Inter, contra o Grêmio, que teoricamente vai ser um jogo muito melhor do que esse no interior. E aí a ideia que alguém tocou, não lembro quem foi, de se estender o estadual para aqueles times que não têm divisão no brasileiro, para mim é a que melhor se adequa. Você faz o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e da Série C, que são atualmente aí os que contam com 20 clubes, durante o ano todo. E aí você coloca dentro de cada estado aqueles que não estão nessa série A, B e C disputando o estadual. E aí cada federação vai organizar da sua forma. E você coloca, por exemplo, de fevereiro até maio, todos jogam entre eles. E aí classificam 2, 3 pro o nacional, que seria a Série D, que seria no segundo semestre. E que você conseguiria ampliar os jogos desses times menores no primeiro semestre, e aí no segundo semestre, 2, 3 clubes se classificaram para a Série D. E os outros? Aí que entraria o que atualmente a gente tem, que são as Copas estaduais, que é a Copa Paulista, a Copa Carioca, a Copa Rio Grande do Sul, que é um campeonato de um apelo muito menor. E aí qual seria um atrativo, por exemplo, você fazer esse campeonato funcionar? Sei lá, você limitar a idade, colocar um campeonato sub-23, que seria uma forma de se colocar jogadores mais jovens na vitrine, que estariam jogando mais jogos, que, por exemplo, esses caras não estariam jogando uma Série A, uma Série B e uma Série C, mas teriam mais chance de se jogar nessa Copa um pouco melhor. E aí você ampliaria o calendário e daria muito mais chances dos times grandes se prepararem. Muitas vezes, o que é melhor? O time grande jogar um jogo de campeonato estadual, ou o treinador ter 2, 3 sessões de treinos a mais, para ele conseguir colocar uma ideia de jogo, para ele conseguir colocar um conceito. E até mesmo enfrentamento. Muitas vezes o time reserva do time grande é melhor do que o time que ele enfrenta no estadual. Não seria melhor o cara jogar entre ele num coletivo, por exemplo, do que estar se deslocando para jogar uma partida estadual? Consequentemente, o nível de jogo numa Série A, numa Série B e numa Série C seria muito melhor do que a gente tem hoje em dia. Essa questão de estadual, ela mexe com muita coisa, né? Tem esse fator passional que o Felipe estava falando aí, da gente, de muitos, né? Eu cresci assistindo o Cats jogando pela Bzinha, pela Série A3, né? E tenho esse carinho também pelo estadual. Só que eu penso que se a gente observar os grandes jogadores, a maioria dos jogadores, não os grandes, mas a maioria dos jogadores que a gente revela no estadual são jogadores que em algum momento da formação eles passaram por algum grande. Dificilmente é um jogador totalmente formado num clube do interior que não chega, que se destaca, né? Por exemplo, pegar o caso do Elias. O Elias, antes de se destacar na Ponte Preta, ele passou pela base do Palmeiras. Daí ele saiu, jogou na Várzea, mas ele passou pela base do Palmeiras, né? E o grande problema também que a gente tem nesse país aqui é que o jogador, ou ele está pronto com 20 anos, ou ele tem que rodar o mundo para poder amadurecer o seu futebol, né? E acho que esse é um ponto que a gente pode pensar no estadual também, né? Porque é inviável tirar o time grande do estadual. Só que aumentar o calendário para os pequenos é essencial. É isso que vai dar saúde financeira para eles. É muito mais interessante para eles jogarem mais 20 jogos, 30 jogos durante o ano,
do que enfrentar o Corinthians e o Palmeiras na sua casa e ir para o Morumbi e para Vila Belmiro enfrentar o Santos e o São Paulo. Então, querendo ou não, dos 4 grandes, eles só enfrentam 2 em casa quando eles são... 2 não, né? 1, né? Não, eles não pegam todos, né? Eles pegam... Tem um grupo que eles não enfrentam. Se eu não me classifico no meu grupo, eu não vou enfrentar, por exemplo, se eu no grupo do Palmeiras e eu fiquei em terceiro, eu não pego o Palmeiras, porque eu não vou classificar para a segunda fase. Então eu só enfrento 3. Pode ser que eu pegue 2 jogos fora de casa e 1 jogo em casa, que é o jogo que vai me dar renda. Então não é uma conta assim tão segura de que, né, é tão interessante para eles. É interessante pela cota de TV, beleza. Mas aí acho que seria mais interessante ainda prolongar esse campeonato, as federações melhorarem as premiações para esse campeonato também, né? Que aí equaliza com a falta da cota de TV, porque se não tiver um time grande, a TV não vai se interessar. E acredito que para os grandes, o estadual é uma excelente vitrine para os moleques que saíram do sub-20 poderem jogar e terem, né? Não tem campeonato sub-23 praticamente. O campeonato brasileiro de aspirantes é uma várzea ainda. E aí é 3 meses de campeonato. E esses moleques precisam de jogo, porque eles precisam de experiência, né? Eles já terminaram a parte a formativa deles, agora eles precisam de experiência de profissional mesmo. E no clube grande não tem esse espaço. Aí ele precisa rodar todo o estado. Eu peguei o exemplo aqui do Ronaldo. Eu abri o transfer market dele para ver quantos clubes ele passou, né? E ele foi revelado na Portuguesa, que na época não era um time de Série A3, Série A2, né? Era time de Série A1 do Paulista e time de Série B do Brasileiro. E aí ele rodou vários times do estado que muitos estavam disputando Série B e Série C. Só que ele teve que ficar rodando para ele conseguir chegar agora no Santo André e se destacar. Ele passou até pelo Botafogo do Rio. Mas agora ele conseguiu se destacar aos 26 anos. Será que se ele não tivesse mantido uma formação num clube mais estruturado e durante todo esse tempo ele não teria se destacado antes até? Ou teria chegado nessa maturidade, né, numa forma? E aí essa revelação não seria uma revelação do Santo André, mas seria um cara que veio dos reservas do Botafogo, se destacou e tá lá, né? Agora é um jogador de nível Série A e Série B. Tem vários exemplos. O Paulinho, por exemplo. O Paulinho, ele foi para Polônia, foi para Lituânia, rodou o mundo inteiro para poder se destacar no Bragantino. E acho que se tivesse mais espaço para jogos da categoria sub-23 no calendário, acho que talvez o Paulinho não precisasse rodar tanto o mundo para poder se destacar e continuar na ativa, né? E a gente, hoje mesmo eu estava viajando lá nos Instagram da vida e eu entrei no Instagram do menino da FEF, lá do Luan, né? E tem um cara que comentou num dos últimos posts dele que primeiro semestre ele estava jogando num clube, eu não vou lembrar, Corumbaense de Mato Grosso, e no segundo semestre do ano passado ele jogou Amador de São Paulo. Porra, eu acho totalmente inadequado, assim. Eu acho que se ele é um jogador profissional, ele tinha que estar jogando primeiro semestre campeonato profissional, segundo semestre campeonato profissional. Chega a ser cruel, né? Chega a ser cruel pro jogador. Então, ele tem que, tipo, ele tem, e futebol profissional é uma coisa muito desgastante, né? E é muito rápido. E aí o cara tem que ficar mendigando o clube amador para jogar no segundo semestre, para se manter ativo e para ter um dinheiro entrando em casa. E acho que se o Corumbaense estivesse jogando uma fase regional do Centro-Oeste de uma Série E, talvez ele tivesse contrato até o final do ano. E aí talvez, muito provavelmente, ele não precisaria estar mendigando o campeonato amador. E é isso. Eu acho que eles precisam pensar nesse calendário, precisam pensar na presença do clube grande, porque a importância do clube grande é só pela cota de TV e pela nossa passionalidade. Porque eu não vejo tão importante financeiramente a bilheteria. Eu dei o exemplo disso, mas se eu pensar friamente, se eu tenho um azar no calendário, eu posso enfrentar, sem desmerecer, viu, Fê? Mas eu posso enfrentar o Santos em casa e sair para visitar o Palmeiras e o São Paulo, por exemplo. E aí, talvez a minha renda não seja tão grande como se eu tivesse enfrentado o São Paulo em casa.
Entendeu? Esse é o ponto, né? Então eu posso não posso dar sorte no calendário e pegar meu único jogo contra um time grande em casa, não ser uma torcida tão presente assim nos interiores, né? E acho que, não sei, Fê, não sei se é tão presente, mas eu não sei se enche o estádio a ponto de dar o lucro do mês para os clubes. Então acho que é isso. Acho que tem que pensar na presença dos clubes dos clubes grandes, mas para uma segunda fase, para a fase que vai ser o que vai matar mesmo. E alguém falou aí do campeonato, foi o Vitinho, falou do Campeonato Gaúcho. Lembrando que no Campeonato Gaúcho, se o Corinthians estivesse jogando, não classificaria também, mesmo tendo 8 times classificados. É uma vergonha. Antes de passar a palavra pro Fê e pro Gustavo aqui, acho que a gente tem que entrar no momento agora de finalização, né? Começar as conclusões aí. O calendário ele dá muito pano para manga, então a gente acaba falando bastante, mas tentar trazer um pouquinho mais para perto aqui agora do momento da pandemia. E eu não sou fã do estadual, mas eu não acho que ele tem que acabar também. Principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, que tem um estadual muito forte. Talvez outros estados que eu não conheço a realidade, talvez seja melhor acabar, mas eu acho que aqui em São Paulo, o futebol paulista ele é muito forte na Série D, na Série C, na Série B, muito por conta da força do paulista em si, que existem pessoas, e eu sou uma delas, que fala que às vezes e tem ano que o paulista tá mais difícil que o Campeonato Brasileiro. Porque chega momentos que o que principalmente pega para os pequenos é que vem muito dinheiro com o Paulista. E vem muito dinheiro porque tem os grandes no Paulista. Se a gente tira os grandes do Paulista, não gera tanto, não é uma coisa tanto comercial quanto com eles. Então a gente pode pensar num projeto aí de fazer um Paulista numa questão de classificação, igual o Gustavo falou, que os pequenos começam antes e os grandes entram depois. Mas como que vai ser as entradas dos grandes? Os grandes vão entrar depois só por ser grande? Ou vai botar todos os times que estão na primeira divisão? Vai botar todos os times que estão na segunda divisão também? Que aí já não gera mais só os grandes. Tem a Ponte, tem o Bragantino, tem outros clubes. Se for colocar, não, os grandes entram depois por ser grande, eu acho injusto mesmo sendo São Paulino, mesmo nós aqui sendo torcedor de time grande, acho que não é o certo fazer. Mas eu sou muito a favor da reformulação do calendário para igualar ele com o europeu. Porque eu acho que é uma coisa que vem sendo falada faz tempo, é uma coisa que vem sendo falada faz tempo para se fazer, e nunca foi feito porque nunca. Como que vai fazer isso? Como que vai gerar essa oportunidade de fazer? E essa oportunidade foi gerada pelo mundo. E ela veio agora, essa oportunidade chegou pra gente. Esse é o momento de reformular o calendário, igualar ele com o europeu. Se a gente iguala ele com o europeu agora, começando o brasileiro lá para julho, agosto, dá tempo até de terminar os estaduais. Falta quantos soldados no Paulista? Tem mais 2 da primeira fase e os mata-mata, se não me engano. Faz um mata-mata de vez fazer ida e volta, faz um jogo único. São 5 jogos, dá para fazer. Ele vai tornar o calendário melhor. Existem problemas com isso, com a temperatura e tal, com o clima, como o Leonardo falou, mas a questão da janela de transferência, ela quebra muito o futebol brasileiro sendo no meio do ano. Isso tem outro problema também, que tem que igualar com a Conmebol também, a gente depende de outras coisas. É uma coisa complexa, mas eu acho que seria a cartada ideal agora para resolver o problema do calendário. E a minha pergunta que fica para vocês é: quem não concorda que ele deve ser igualado com o calendário europeu, como que é a solução para a gente resolver o problema de 2020 agora com a pandemia para acabar os campeonatos desse ano? Eu acho que o estadual tem toda a parte passional dele, né? De ser muitas vezes o primeiro jogo que muita gente acaba assistindo, acaba sendo de estadual, pensando em todas as pessoas que moram em cidades que não têm times grandes e moram no interior de São Paulo e acabam torcendo para os times da capital ou para o Santos. E aí a primeira oportunidade, ou às vezes a única oportunidade que tem de assistir, seria quando vai jogar em Limeira contra a Inter de Limeira ou em Araraquara contra a Ferroviária. E fora também a questão da acessibilidade, né? E a gente sabe que com esses estádios padrão FIFA, o ingresso acaba ficando muito caro para um jogo de Série A, fora o custo de viagem até a capital para assistir um jogo do Corinthians lá na Arena Corinthians ou do Palmeiras lá no Allianz.
e com o estadual, às vezes o ingresso fica mais barato e fica mais acessível para o torcedor que ainda tem que bancar uma viagem no interior de São Paulo, né, para assistir um jogo. Né? E ainda tocando no assunto que o Gabriel falou sobre a migração de jogadores, se você parar para pensar quantos jogadores acabam passando pelas categorias de base dos clubes grandes e acabam não ficando até o profissional, né, e acabam achando oportunidades em times menores que jogam estadual, né, e acabam às vezes não aparecendo numa disputa de Série B ou numa disputa de Série C, mas e sim no estadual, num campeonato que tem uma visibilidade maior do que a Série C, do que a Série B, muitas vezes. Né? Então, se você parar a pensar, claro que eu estou falando muito da realidade do Campeonato Paulista, né? E eu sei que a realidade de outros estaduais não são assim, mas eu acho que o Campeonato Paulista é muito importante pro futebol brasileiro, não só para os menores. Claro que tem que ter algum tipo de extensão para o segundo semestre, nem que seja uma classificatória com muitos times para a disputa do Campeonato Paulista realmente, né, com os times grandes. Mas eu acho que a quantidade de jogador que surge ou que acaba tendo mais oportunidade e visibilidade no estadual é muito grande. E eu acho que perder isso totalmente é muito difícil. Eu acho que o grande diferencial do futebol brasileiro sempre foi o estadual, não em nível de qualidade, óbvio, né? Que a gente sabe que perto dos campeonatos europeus é ridículo. Mas em oportunidade, eu acho que o Brasil tem tanto jogador aí hoje em dia que só vingou porque teve alguma passagem ou porque teve uma chance de ganhar experiência nesses campeonatos estaduais, né? Eu acho que acaba sendo muito importante para o futebol brasileiro como um todo. Eu acredito que com os campeonatos estaduais virando as divisões inferiores, né, de um campeonato nacional, já não teria esse problema, né, do cara que tem poucas passagens por clubes e coisa do tipo, né? Ele já ganharia essa experiência. Eu não sou contra exatamente o fim do campeonato estadual. Eu acho que pode ser feito um formato, por exemplo, todos os times que têm divisão no campeonato nacional disputarem uma Copa entre eles, sabe? E aí abrangeria o Palmeiras, o Corinthians, mas abrangeria a Ferroviária, abrangeria o Guarani, abrangeria outros clubes, né? Dos 16 clubes do Campeonato Paulista desse ano, se não me engano, 13 tem alguma classificação entre as quatro divisões do Campeonato Nacional. E ainda tem times que não estão na Série A1 do Paulista que também estão nessas quatro divisões, tipo São Caetano ou São Bento, se não me engano. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar, se temos 13 clubes, né, da Série A1 com divisão, né, a gente pega esses 13 clubes, junta mais os 3 primeiros colocados de um campeonato paulista regional que durou um ano inteiro, e aí durante o ano a gente faz uma Copa com jogos que valem alguma coisa, porque o problema não é o jogo Palmeiras contra Inter de Limeira. O problema é o jogo Palmeiras e Inter de Limeira sendo a 9ª rodada ou a 10ª rodada de uma primeira fase do Campeonato Paulista que não vale muita coisa, sabe? Um Palmeiras contra Inter de Limeira sendo a semifinal de uma Copa Paulista valeria alguma coisa e tem apelo, e aí vale a pena ir, sabe? Da mesma forma, o torcedor de um time do interior, ele não vira torcedor só quando tem um jogo entre o time dele e um time gigante do estado, né? Pelo contrário, ele acompanha o clube em jogos pelos outros estádios do interior, ele acompanha o time quando o time pequeno vem jogar com ele, e aí que é feita a paixão dele, sabe? Eu acho que não tem uma relação tão grande assim. Mas, respondendo à questão que o Victor colocou antes, né, sobre o que fazer para terminar esse ano, eu acho que cada um tem o seu calendário, né, perfeito na cabeça, cada um tem uma opção. Eu acredito que os campeonatos estaduais têm que ser simplesmente encerrados, não precisa declarar ninguém campeão, falar assim, não terminou, distribui o dinheiro dos campeões para todos os times, porque vai ajudar para eles se estabelecerem financeiramente, até dando uma prioridade aos clubes menores, com menor arrecadação. Então, distribui esse dinheiro. Ano que vem, sobe, né, os 2 que teriam subido desse ano, sem cair ninguém,
faz com 18 clubes esse Campeonato Paulista em algum outro formato que não tenha tantas rodadas. E o Campeonato Brasileiro, se por exemplo voltar em agosto, né? A gente não sabe, mas sei lá, em julho ou agosto, faz ele condensado ou faz um turno só em mata-mata, por esse ano. Sou totalmente contra que o Campeonato Brasileiro seja mata-mata, mas a gente tem que entender que esse ano é um ano de exceção. Então, o que foi decidido esse ano não é o parâmetro para a continuidade do futebol brasileiro em 2021, 2022 e assim por diante. Linkando um pouco com o que o Fê falou, né, das oportunidades, né, a gente pode pensar também e criticar, né, que tem muita gente que usa o Campeonato Paulista, que é o que a gente está usando mais de exemplo, como exatamente como vitrine, só que não é uma vitrine de tipo, eu não estou sendo visto, é a vitrine de eu jogo a Série B do Campeonato Brasileiro no segundo semestre, só que eu não quero jogar o Campeonato Cearense, então eu faço contrato até o final do ano, assino com o clube do Paulista, jogo o Paulista, depois eu vou e assino outro contrato com o clube da Série B. Então, esse cara, ele tá tirando a oportunidade de alguém que realmente tem que estar na vitrine, que precisa estar na vitrine, precisa ser formado, né? Se a gente pegar a dupla de zaga do Novo Horizontino, ou do Novo Horizontino, é Bruno Aguiar e Edson Silva, que são dois caras que já rodaram a bola aí sei lá quanto tempo. E, querendo ou não, segundo semestre, eles vão estar jogando pelo menos Série C. Com eles têm mercado já para estar jogando uma Série C, né? Então, isso a gente tem que pensar, porque o Paulista ele já não é tão vitrine, porque tem muita gente que usa o Paulista como vitrine sem precisar estar na vitrine. O cara acha que se ele fizer um bom Paulista, ele vai acabar caçando uma vaquinha num time grande. Só que os caras já são conhecidos, ninguém vai contratar mais o Bruno Aguiar, né? Todo mundo já sabe quem é o Bruno Aguiar. Eu acho que ninguém vai contratar, né? Espero eu que não. E outra coisa que a gente tem que pensar no calendário é que, por exemplo, a Série D, você tem duas opções do campeonato. Ou você classifica ou você está rebaixado. Porque não tem manutenção para o ano seguinte, né? Todo ano muda os integrantes. Então, ou você classifica para a segunda fase, e aí sim você se mantém na Série D no ano seguinte, ou você é rebaixado. Se você não classifica na primeira fase, você é rebaixado. E aí, imagina o planejamento, né? Eu já jogo um campeonato na pressão de que eu tenho que me classificar, senão ano que vem eu posso não ter divisão. E aí muda totalmente o foco dos investimentos de tudo para todos os clubes, principalmente os menores do interior, sei lá, do norte ou do nordeste, que são as regiões que mais precisam de investimento nesse momento. E acho que isso é uma coisa que eles têm que pensar também no calendário. Porque eu acho que se um time que sobe da B para A, que já é uma coisa que é um time que já tem um certo investimento, já tem um dinheiro e já tem muita dificuldade em se manter na Série A, imagina para um clube que estava jogando só um estadual e ele se classifica para a Série D. Não vai ser em um ano que ele vai chegar na Série D e já vai classificar para a segunda fase para conseguir se manter. Primeiro ano, provavelmente, ele vai tomar pau de vários times e aí vira uma coisa cíclica, né? O time nunca consegue evoluir. Ele tem que chegar na Série D e brigar para se manter na Série D de qualquer jeito, porque ele sabe que se não se classificar, ele tá fora. E aí ano que vem ele tem que batalhar de novo, tem que remar de novo todo o rio para poder chegar na Série D de novo e aí se classificar. Senão ele tá sempre rebaixado, né? E acho que esse ano é o ano perfeito para a gente pensar em mudanças de calendário, né? Porque o brasileiro é muito acomodado, né? Então todo mundo que está lá em cima nas federações estavam acomodados com esse calendário do jeito que é. E agora que vai encavalar tudo, é o momento de pensar, né? No que está dando errado, no que pode ser mudado. É importante também pensar, eu não tenho certeza desse fato, mas é uma coisa que, pelos filmes e informações que a gente tem, acredito que o ano letivo até da Europa é de setembro a maio, né? Então, não faz sentido a gente querer mudar aqui o futebol, porque culturalmente o nosso futebol é de janeiro a janeiro, justamente, janeiro a dezembro, justamente por causa das férias de verão. E as férias de verão, elas são mundialmente tradicionais, né? Todos os países fazem férias de verão. E a gente fazendo isso, a gente faz com que não tenha mais férias de verão para uma profissão. E é uma coisa, né, que a gente tem que pensar nisso, né? É de se pensar, é cultural, né? A gente tem que fazer o calendário nesse formato de mês. O que eu acho totalmente inadequado é a gente ter 20 dias de férias. Não a gente, mas os jogadores terem 20 dias de férias. Porque os caras terminam de jogar o brasileiro em 7 de dezembro e começam a jogar
começa a treinar de novo lá, dia 4 de janeiro. Então, os caras têm poucos dias de férias, e aí 2 semanas de pré-temporada você já tem jogo do Paulista, e aí entra no que o Dalbo falou. Primeira rodada do Paulista, você tá lá fora de forma, e aí você vai enfrentar um cara que começou a treinar em novembro e não vale nada para você. Porque você tá no começo da pré-temporada, então tanto faz se você vai ganhar, se você vai perder. Só que já tem a pressão do resultado, né? E se a gente tivesse um calendário mais adequado, talvez a gente não tivesse. O Corinthians, por exemplo, vou dar o exemplo do meu time, não estivesse passando por isso que está passando hoje. Né? Tá tomando pressão porque não consegue resultado no Campeonato Paulista, sendo que está mudando toda uma cultura dentro de um clube e mudando até estruturalmente os departamentos. E é uma coisa que demanda tempo, só que está tomando uma pressão absurda porque vai enfrentar o Ituano, empata. Vai enfrentar o Água Santa lá, perde. E aí? Eu sei que lógico, é Corinthians, tem que ganhar, mas é muita mudança acontecendo que precisa de tempo. E esse tempo, ele é totalmente matado do calendário brasileiro, né? E acho que esse é o momento da gente pensar em mudanças. E acredito que essa ideia do Dalbo é quase perfeita, de trazer o estadual para todos os times do estado e os grandes, que são os grandes, teoricamente, são os times que disputam primeira, segunda e terceira divisão, se a gente pensar que a quarta divisão é tão cíclica que não dá para contar direito. Então, as 3 primeiras divisões, eles disputam uma Copa e quem se classificar desse estadual também participa dessa Copa. E aí, sim, só que aí entra num outro ponto de encavalamento do calendário, que agora a Libertadores vai até o final do ano e a Copa do Brasil vai até o final do ano, né? Se elas acabassem igual era antes, em junho e julho, a gente teria um segundo semestre mais tranquilo para poder fazer essa estratégia. Né? Aí no segundo semestre a gente vai juntar estadual, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E Sul-Americana para os times que não chegam na Libertadores. Então aí talvez a gente traga um novo problema. E é isso. Gente, é isso. Obrigado a todos aí que assistiram a gente durante todo esse tempo. E abraço. Fechou. Fechou, né, galera? Pode fechar aí, Drog, antes que